Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Jó. Nós no último programa fizemos a introdução a este livro e nós paramos no verso 5 do capítulo 1 deste livro de Jó. Nestes dois capítulos iniciais, nós vamos aqui verificar um drama extremamente interessante. Nós, no nosso último estudo, falámos acerca de Jó, acerca da localização da cidade onde ele morava, na zona do Médio Oriente, acerca do tempo e da história em que o livro provavelmente foi escrito e quem era efetivamente Jó. Nós verificamos que no texto bíblico, apesar de falar de algumas características de Jó, da sua vida social, Deus dá muito mais importância ao caráter do que àquilo que nós podemos realizar. O que Deus realmente se importa é com aquilo que está no nosso coração, pois se do nosso coração procedem coisas boas, as nossas ações serão também boas. Quando o nosso coração é duro e contrário à vontade de Deus, então as nossas ações não poderão ser boas. O próprio Jesus Cristo nos disse isso num dos textos bíblicos, dizendo que uma árvore não pode dar bons frutos se a raiz é má ou se a própria árvore é má. Então, ele usando essa expressão, ele dizia que uma figueira não pode dar abrolhos e vice-versa. E então é fundamental nós percebermos que o vital para a nossa relação com Deus é o nosso caráter. E nós vamos ver então aqui um homem de caráter exemplar, mas que tem uma série de situações bastante dramáticas. E eu quero desde já avisar aqueles ouvintes que talvez tenham frequentado comunidades onde dizem que os cristãos não sofrem. Aquele que tem fé não pode padecer necessidades, não pode ficar doente, não pode ficar com problemas financeiros. Eu quero dizer que estes textos de Jó nos vão alertar para uma nova realidade. Eu espero que você ouça aquilo que Deus tem para dizer. Eu creio sinceramente, se nós ouvirmos mais Deus e menos aquilo que os homens dizem, provavelmente nós ficamos mais tranquilos, vivemos menos angustiados. Pois vejo que muitas vezes pessoas que nos escrevem, que frequentam esse tipo de comunidades, onde são feitos apelos constantes para uma vida espiritual que não vem na Bíblia, que é uma vida de sucesso, uma vida sem dificuldades, uma vida sem doenças. Eu quero dizer que alguma coisa está errada na Bíblia dessas pessoas, pois a Bíblia mostra claramente que o justo pode viver situações de dificuldade, de doença, como nós vamos encontrar aqui no livro de Jó. Agora, elas terão, sem dúvida alguma, um propósito nos planos de Deus. Um propósito que muitas vezes nós não entendemos e que não entendemos muitas vezes nem no ano seguinte, nem 2 anos depois, nem 10 anos depois. Muitas vezes só vamos entender ao fim de 20 anos, 30 anos dessa situação ter ocorrido. Mas aqui que se revela a verdadeira fé. Por vezes ouço testemunhos de pessoas que frequentam esse tipo de comunidades, que vão lá porque têm uma doença, vão lá porque têm uma enfermidade, e a situação não se resolve, porque Deus tem um outro plano, tem um outro projeto. E essa pessoa, como não entende que o sofrimento pode ajudá-lo a crescer, abandona Deus. E esse não é, de facto, o plano de Deus para a sua vida. Você pode, mesmo no meio do sofrimento, crescer e ter intimidade com Deus. Você pode, mesmo no meio do sofrimento, aprender algo de novo para a sua vida. E é isso que o livro de Jó nos traz, essa reflexão que o livro de Jó coloca na nossa frente. Então é importante nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Algum tempo atrás ouvi uma história verídica de uma família conhecida minha que estava a viver uma situação terrível. As tias tinham um sobrinho e ele ia partir para a Inglaterra e elas estavam preocupadas, como é óbvio, com o seu sobrinho mais novo. O seu irmão, enfim, nunca quis muito seguir a Deus, era uma pessoa que sempre que ouvia falar de Deus não queria saber, nunca tinha vindo à igreja,
Mas elas estavam preocupadas. E agora como é que esta criança se vai desenvolver? Essa criança foi então para junto do pai e lá no meio de circunstâncias difíceis, o pai ficou desempregado, ficou numa situação terrível em termos financeiros. E sabem o que aconteceu? No meio desse sofrimento, ele procurou Deus. E hoje a criança está a seguir a Cristo, lê a Bíblia, vai à igreja com o pai, coisa que aqui não fazia, coisa que aqui nem queria saber. Muitas vezes o sofrimento traz-nos para próximo de Deus. E esse mesmo sofrimento faz-nos conhecer Deus de uma forma completamente diferente. O próprio Jó chegou a essa conclusão no final do seu livro, que ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora, tendo passado por estas situações tão dramáticas como nós vamos ver, ele diz: agora eu conheço a Deus, olhos nos olhos, agora eu conheço a Deus efetivamente. Então eu quero desafiá-lo a si, que quando estiver diante de uma situação de sofrimento, pergunta a Deus: o que é que Deus está a querer ensinar? O que é que eu não aprendi de outra forma e que Deus me está a querer ensinar através do sofrimento? E fique atento aos ensinos e às lições que Deus lhe vai dar. Poderão ser situações nada fáceis. Poderão ser situações que não provêm de Deus, como nós vamos ver aqui. Deus vai permitir, mas não quer dizer que é Deus que as promove. Mas mesmo nessas circunstâncias difíceis, Deus quer trazer algum ensino para si. Deus quer transformar a sua relação que você tem com Deus em algo mais íntimo e profundo. Então é importante você poder ouvir bem a voz de Deus ao longo deste livro. Nós estamos então na segunda cena deste livro. A primeira cena acontece na descrição de quem era Jó. Estamos na terra. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, vivia na terra de Uz e ali estava ele. Era um homem abastado. Agora encontramos o verso 6 e a próxima cena vai se passar não na terra, mas nos céus. Este livro é muito interessante porque ele vai trazer uma realidade que habitualmente não é descrita na Bíblia. Essa realidade é o que acontece nos céus. Então vejamos o seguinte, no capítulo 1 do livro de Jó, o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui temos então esta cena que decorre nos céus. Estamos então nos céus, vamos imaginar um pouco mais do que aquilo que está aqui descrito. Estamos a imaginar Deus sentado no seu trono. Deus está ali e chegam os anjos de percorrer o universo e verificar se as leis que Deus havia estabelecido estavam a decorrer conforme Deus tinha planeado e fazem um relatório da sua viagem, do seu percurso. Vemos aqui que estes filhos de Deus são criaturas inteligentes que Deus criou. São provavelmente, aqui está-se a referir aos seus anjos, e estas criaturas vêm dar contas a Deus daquilo que está a acontecer. Elas não pertencem à raça humana, não está aqui a falar da raça humana. Como já disse, são criaturas inteligentes e responsáveis que prestam contas pelo seu desempenho. Eles vêm à presença de Deus trazer notícias de como é que vai a rotina do universo, podemos dizer assim. Isto aqui é extremamente interessante, revelar este conhecimento de como os seres celestiais se relacionam. No meio desses seres celestiais aparece também Satanás. Não que Satanás seja considerado aqui filho de Deus de forma alguma, mas ele aparece, ele veio também apresentar contas. E aqui é a primeira lição que nós devemos tirar. Satanás não tem autonomia nem poder a seu belo prazer. Ele tem de prestar contas a Deus. E isto é algo interessante também. Infelizmente, mais uma vez, no meio de determinados grupos, ouve-se pessoas a apregoar que Satanás faz assim, faz assado, e não nos apercebemos que realmente quem tem o verdadeiro poder é Deus. Satanás está sujeito à autoridade divina. Deus diz o que ele deve e não deve fazer em determinadas alturas. Satanás tem poder, mas está limitado. Apesar de rebelde, apesar de se ter revoltado contra Deus, ele tem ainda de continuar debaixo da autoridade divina. E isto é a primeira lição. Nós muitas vezes pensamos que Satanás e Deus andam ali quase taco a taco, em que Satanás tem quase tanto poder como Deus. Revela aqui claramente que não é assim. Satanás é astuto, realmente ele tem muito poder, mas não tem tanto poder quanto Deus.
Ele não está ao nível de Deus. E isto é a primeira lição que nós retiramos diretamente destes textos das Escrituras. E Deus então pergunta a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás tinha também alguma informação a dar. Ele tinha de fazer a sua prestação de contas. Satanás era um visitante que vinha não do inferno, mas de visitar a terra. Ou seja, o inferno, como aquela ideia que muitas vezes as pessoas têm de que Satanás, um ser de corninhos, com uma capa e um tridente todo vermelho, Satanás não tem esta figura. Esta é uma figura realmente dantesca, mas não é uma figura bíblica. Satanás, diz a Bíblia, que ele era um anjo de luz e ele tornou-se em adversário. A palavra Satanás significa adversário, significa acusador, tem estas ideias, a palavra Satanás. Ele era Lúcifer, era um anjo de luz e era um dos principais anjos criados por Deus. Era um anjo bastante poderoso, podemos dizer assim. Dentro da hierarquia angelical, celestial, Satanás tinha efetivamente a autoridade delegada por Deus. Mas a certa altura da história dos céus, Satanás quis se tornar semelhante a Deus. E Deus não permitiu isso, assim como não permitiu ao homem, quando ele quis também ser semelhante a Deus nessa perspectiva. E por isso mesmo Deus retirou-lhe essa autoridade e lançou-o na terra. Então Satanás não está no inferno, pelo menos por enquanto. É verdade que Deus criou o inferno para, quando julgar a Satanás, o lançar lá, assim como todos aqueles que são desobedientes e não aceitam a salvação de Deus, mas neste momento Satanás não está lá no inferno. Satanás não anda com um tridente na mão. Satanás não anda por aí a fazer sustos às pessoas, como infelizmente os filmes e as comédias muitas vezes tentam retratar. Realmente Satanás é um ser astuto, é um acusador, realmente é o adversário que muitas vezes nós temos que enfrentar. E nós vamos ver quais são as táticas que Satanás utiliza para defrontar e destruir aqueles que são servos de Deus. Então, Satanás é chamado o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Ele realmente é o príncipe das potestades do ar. E ele está sempre à procura de como pode destruir os filhos de Deus e os seres humanos. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. O próprio Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós somos exortados pelo apóstolo Pedro, quando ele escreve as suas cartas, a vivermos uma vida sóbria e vigilante, porque Satanás, o nosso adversário, anda em nosso derredor como um leão que procura alguém para tragar, para destruir. E não sei se você gosta dos documentários que muitas vezes passam em alguns canais especialistas nestas matérias, canais sobre a natureza, que falam destes assuntos. Não sei se você já reparou como é que os leões atacam as manadas. Normalmente eles começam a rodear as manadas até que a manada se assusta e dispersa, e os mais fracos, os doentes, aqueles que são mais pequenos, normalmente, ficam para trás, ficam fora da manada. E é esses que os leões atacam. Satanás tem a mesma estratégia. Ele procura assustar os crentes. Muitos crentes assustam-se e afastam-se da comunidade cristã onde estão, afastam-se da igreja, afastam-se dos irmãos, da comunhão com os crentes. E o que é que Satanás faz? Destrói essas vidas. Efetivamente, ele usa a mesma tática dos leões para destruir os filhos de Deus. E o apóstolo Pedro nos adverte muito bem sobre essa situação. E a mesma advertência nós encontramos aqui no livro de Jó. Satanás mesmo disse que ele tem liberdade e anda pela face da terra. Tinha poder sobre os reinos. Quando ele falou com Jesus Cristo, não sei se está lembrado, na tentação de Jesus no deserto, os evangelhos, que era o evangelho de Mateus e de Lucas, falam deste assunto no seu capítulo 4. Jesus é tentado e Satanás diz a Jesus: eu dar-te-ei os reinos da terra, se prostrado me adorares.
Realmente, Jesus não contesta que Satanás tem o poder sobre as nações da terra. E, efetivamente, foi-lhe dado este poder por Deus, e é por isso que ele diz aqui a Deus que andou por vaguear, por passear pela terra. E então perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus aqui faz umas boas referências a respeito da pessoa de Jó. Certamente Satanás tentou a Jó de várias formas possíveis, provavelmente antes de chegar ali à presença de Deus. E como não conseguiu pelas suas táticas, ele agora vem e faz uma acusação diante de Deus. É por isso que o livro de Romanos, no capítulo 8, diz exatamente que Satanás é o nosso acusador. Mas ao mesmo tempo, nesse capítulo 8 do livro de Romanos diz: mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ou seja, agora em Cristo Jesus já não há mais espaço para as acusações que Satanás faz. Ou melhor, estas acusações que Satanás fazia diante de Deus sobre Jó já não têm mais lugar. Agora, infelizmente, Satanás utiliza a sua mente, a sua e a minha, para lançar acusações. Provavelmente você já pensou assim: eu faço coisas tão erradas que não sou digno de ser chamado cristão. Eu tenho comportamentos tão contrários à Bíblia que não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu não devo ser cristão porque eu tenho este tipo de comportamentos ou este tipo de atitudes. Eu não estou a dizer que as suas atitudes são corretas, mas você não pode pôr em causa a sua identidade simplesmente por causa de ter cometido pecado. Alguns dias atrás, um dos meus filhos vinha comigo no carro e ia perguntar: pai, como é que é isso? Então, eu uma vez aceitando Jesus como meu Salvador, será que eu preciso aceitar sempre que eu peco? E eu disse: não, filho, olha, como contigo e comigo, com o Pai. Quando tu fazes uma coisa que desagrada ao Pai, desobedeces ao Pai, fazes uma malandrice, fazes uma coisa que realmente é má, tu deixas de ser meu filho? E ele disse: não. Então, mas o que é que acontece ao Pai? O Pai fica triste. E eu disse: pois é verdade, eu fico triste e por vezes tenho que disciplinar ou tenho que corrigir, mas não deixas de ser meu filho. Com Deus é a mesma coisa. É verdade que Deus fica triste e a palavra de Deus nos diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, mas não deixamos de ser filhos de Deus. Não deixe que Satanás lance dúvidas sobre a sua identidade. Você é cristão, filho de Deus, permaneça firme e não deixe que o acusador o acuse a si. Ele já não tem poder para acusá-lo diante de Deus, porque já não há espaço. O livro de Romanos diz claramente isso: quem aqui intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Mas ele continua a agir na sua mente, continua a lançar dúvidas no seu pensamento, e é por isso que você tem de trabalhar a sua mente, não permitindo pensamentos que venham contrários à vontade e à palavra expressa de Deus. O verso 9 deste capítulo 1 ainda diz: respondeu então Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Ou seja, ele está a dizer: será que Jó realmente tem razões para não deixar Deus? Ele tem tudo. Porque é que ele havia de deixar de temer a Deus? Tu tens favorecido, tens-lhe trazido todos os bens materiais, todas as coisas tu tens dado a Jó. Porque é que ele haveria de deixar de temer a Deus? Satanás usa aqui de astúcia para colocar Deus, digamos assim, se é que fosse possível, contra o seu filho Jó. E Satanás prossegue nesta descrição dizendo: estende, porém, tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás utiliza esta astuta cilada para tentar destruir a vida de Jó. Mas Deus conhecia bem o coração do seu filho amado. Deus conhecia bem o coração de Jó. E por isso no verso 12 Deus diz: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vemos aqui que Deus estabelece limites. E é interessante ver este aspecto aqui no livro de Jó. Deus não permite que Satanás toque na vida dos seus filhos indiscriminadamente. Não, Deus diz: este é o limite. Podes retirar os bens, mas não podes tocar na sua vida. A sua vida sou eu que coordeno, sou eu que cuido. Tu não tocas além deste terreno.
E sucedeu então a um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa dos irmãos do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Vemos aqui uma estratégia. Satanás utilizou estes sabeus, estes homens que vieram e roubaram o gado e mataram os servos. Mas continuamos a olhar para o texto bíblico. Falava ainda este quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu fiquei para te trazer esta nova. Falava ainda este quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda quando veio ainda o outro e disse: estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Vemos aqui que em poucas horas, em poucos momentos, tudo desmoronou na vida de Jó. Mas ao mesmo tempo encontramos aqui um padrão de ação de Satanás. Satanás utiliza quer homens, quer as circunstâncias da natureza, as situações da natureza. Vemos esse padrão repetir-se. Ele usou os sabeus e os caldeus para destruir e provocar a guerra e ao mesmo tempo utilizou as leis da natureza criadas por Deus para utilizá-las contra os filhos de Deus. E este padrão repete-se. Infelizmente, ainda hoje, verificamos que este padrão continua a repetir-se. Satanás continua a instigar os homens para a guerra. E isto responde à pergunta que muitas pessoas fazem: por que há guerra no nosso mundo? Eu quero dizer de uma forma muito categórica: existe guerra no nosso mundo por várias razões, mas pelo menos 2 delas existem: pelo orgulho humano, pela capacidade que o homem tem de ser mau, mas ao mesmo tempo pela ação de Satanás na vida dos homens. E ele utiliza esses homens para se autodestruírem, para se matarem, para roubar, para destruir as pessoas à sua volta. Diante destes factos, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou terra e adorou. E ele diz: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vemos realmente que este homem era um homem de grande caráter. E nos próximos programas nós iremos continuar a analisar este homem e como é que ele encara todo este sofrimento na sua vida. Que lições ele retira. E certamente nós iremos aprender muita coisa nova com o sofrimento de Jó. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.